Fala pessoal, e hoje na série Fenômenos Extremos Improváveis, vamos pensar se todos os vulcões, se o círculo de fogo como um todo entrasse em erupção com todos os vulcões ao mesmo tempo, nessa área de mais de 40 mil quilômetros que atravessa pelo menos 15 países, cheia de vulcões ativos, essa região do Anel de Fogo, do Círculo de Fogo do Pacífico. Imagina se todos os 452 vulcões ativos que tem lá entrasse em erupção ao mesmo tempo, que poderia ocasionar esse evento, o evento extremo. Só para deixar claro que essa série aqui é de eventos extremos que dificilmente vão acontecer. Se você é sensível a determinados assuntos, até faço um convite para que você não assista o vídeo, porque é um vídeo que trabalha num cenário natural improvável, mas que é interessante de vez em quando a gente pensar a partir de uma série chamada What If. Bora dar uma olhada então no que poderia acontecer, reagir a esse vídeo do que poderia acontecer se todos os vulcões do Círculo de Fogo do Pacífico entrassem em erupção ao mesmo tempo. Bora entender então. Então galera, bora reagir junto a esse vídeo e a gente vai comentando em cima o que isso pode representar, beleza? Bora lá. Mortal de 40 mil quilômetros que atravessa 15... O mundo tem uma zona mortal de 40 mil quilômetros que atravessa 15 países. Essa área cheia de vulcões é conhecida como Anel de Fogo. E nós decidimos que nesse exato momento, todos os 452 vulcões de lá vão entrar em erupção ao mesmo tempo. Isso é que eu chamo de um acontecimento explosivo. Qual seria a parte mais perigosa desse evento? Como nosso clima mudaria? E teríamos algum aviso antes que isso acontecesse? Este é ICI. E isso é o que aconteceria se o Anel de Fogo de repente entrasse em erupção. O Anel de Fogo é uma área em forma de ferradura que se estende ao redor do Oceano Pacífico. Esses vulcões foram formados quando crostas continentais deslizaram para cima de crostas oceânicas, empurrando as últimas para debaixo do manto terrestre. Para deixar claro, pessoal, essa é a zona sísmica mais interessante para ser analisada no planeta. Aqui no canal a gente traz muito eventos, vários eventos que envolvem o território brasileiro a partir dos sismos chamados de sismos intraplaca. São sismos de menor magnitude, menor potencial de destruição, que merecem sua importância no sentido da pesquisa de entendimento desses fenômenos. Mas uma área onde os fenômenos são extremamente recorrentes, onde concentra a maior parte desses tremores de terra e da atividade vulcânica do planeta é o Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico, essa área aí que o vídeo vai mostrar, uma área extremamente ativa, com muitas placas se chocando diretamente, com várias áreas de transformância, muita liberação de energia, muitas fraturas, muitas falhas, onde você tem a existência de inúmeros vulcões, você vê são mais de 450 vulcões ativos nessa região. Então é uma região do ponto de vista sísmico muito interessante para poder ser analisada e observada. E aqui, só para deixar claro, evento extremo, o IC é daquela coisa que dificilmente vai acontecer, tá galera? É só para poder imaginar num evento extremo como seria. Esse movimento tectônico, conhecido como subducção, não cria apenas vulcões, ele também causa grandes terremotos. Só para deixar claro, aqui na América do Sul, próximo da gente, onde está a nossa placa, é a placa de Nazca se chocando, há esse fenômeno de subducção, tá? Uma placa se choca de frente com a outra, uma empurrada para baixo, ao descer ergue a outra, então tem um processo ali de subducção, que é nesse fenômeno de choque direto de placas tectônicas aqui na América do Sul, próximo a gente, vulcões e atividade tectônica acontecem pra caramba também por conta disso. Aproximadamente 90% dos terremotos acontecem ao longo do Anel de Fogo. Por isso, se todos esses vulcões entrassem em erupção de uma só vez, não haveria apenas lava voando para todos os lados. Teríamos também terremotos colossais, gases tóxicos e tsunamis. Mas afinal, por que o Anel de Fogo entraria em erupção? As erupções... Esse é um ponto, O Anel de Fogo já entra em erupção, tá? Só para deixar claro. O tempo todo tem atividade eruptiva. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo aqui, ou que você está assistindo o vídeo, está acontecendo uma atividade eruptiva no Anel de Fogo. Está acontecendo. Isso não para de acontecer, tá, pessoal? É recorrente. Ali é recorrente. Só que não acontece de todos ao mesmo tempo. A questão e a diferença é essa. Esse alívio da tensão que há abaixo dessas placas tectônicas, ele não se dá com atividade eruptiva a todo tempo, com todo mundo ao mesmo tempo. Isso não acontece. E nem terremoto todo mundo junto ao mesmo tempo numa sinfonia.
ocorreria, tá? O evento aqui seria de uma pressão tão grande interna da Terra que iria ter um alívio dessa pressão interna do interior da Terra por meio de liberação de atividade vulcânica em todos ao mesmo tempo. Só que para isso acontecer, tem que acontecer um fenômeno natural que nunca a gente viu na história da humanidade, tá? Só para deixar claro. Vulcânicas e os terremotos devastadores acontecem graças às placas tectônicas. Elas são as responsáveis por criar a crosta e o manto terrestre e se movimentam constantemente. Quando se deslocam, elas colidem e friccionam umas contra as outras. Assim, acabam quebrando e gerando ondas sísmicas. Quando uma placa tectônica é empurrada para debaixo de outra, ela cria a rocha derretida que chamamos de magma. O magma é mais leve do que a rocha, por isso ele sobe até a superfície, retendo gases no caminho. Quando o magma é espesso, essas bolhas de gases não conseguem se libertar facilmente, acumulando mais pressão. Quando a pressão chega ao limite, ela causa uma explosiva erupção vulcânica. E os vulcões do Anel de Fogo são mortais. Em 1814, o vulcão Mayon entrou em erupção e matou mais de 1.200 pessoas nas Filipinas. E quando Kadovar entrou em erupção em 2018, a população inteira da Papua Nova Guiné precisou ser evacuada. Para que todos os 452 vulcões entrassem em erupção ao mesmo tempo, seria necessário um evento tectônico enorme, como a formação de um novo supercontinente. Desde que a Pangeia se separou, o Oceano Atlântico tem ficado mais largo, estreitando cada vez mais o Oceano Pacífico. Uma hora ou outra, alguns desses pedaços continentais poderiam colidir, criando uma catástrofe sísmica. O que aconteceria? Bem, se você vivesse em algum lugar próximo ao Anel de Fogo, seu vulcão local explodiria e cuspiria lava. Terremotos mortais viriam logo em seguida, o que desencadearia tsunamis ao longo da costa do Oceano Pacífico. Mas esses eventos impressionantes seriam a pior parte. As duas maiores ameaças de qualquer cataclisma vulcânico são as cinzas e os gases expelidos. Nesse caso, eles afetariam o mundo todo. As 452 E é importante deixar isso claro, pessoal, porque às vezes a gente foca tanto na questão da lava vulcânica por simplesmente estar saindo do vulcão, quando tem o evento, ou do tremor de terra, no que ele provoca diretamente, né? Ao liberar energia, a liberar tensão na forma de energia, na forma de um tremor de terra. Mas num evento catastrófico como esse, além do tremor, além do tsunami, além da atividade vulcânica, você teria essa liberação de cinzas, de gases por meio dos vulcões, e a gente está falando de uma quantidade enorme ao mesmo tempo, e obviamente isso iria diretamente impactar não só no curto prazo, não só naquele momento inicial direto pelo evento em si, mas aí você cria uma condição disso estar impactando ao longo de semanas, dias, semanas, anos e até séculos, dependendo do tamanho do evento, tá? Então, esse seria até mais complexo, porque é uma espessa camada de gases, de cinzas, bloqueando a energia do Sol, poderia ser extremamente delicado para a população humana como um todo. Erupções simultâneas cuspiriam uma enorme quantidade de cinzas na atmosfera. Elas cobririam o mundo inteiro, bloqueando completamente a luz do Sol. Em 1991, o Monte Pinatubo entrou em erupção e por 2 anos resfriou em até 0,4 graus Celsius, diferente. Pode parecer pouco, mas a gente está falando de um vulcão num evento. Aí, pensando num evento conjunto de mais de 450 vulcões, se um vulcão tem a possibilidade de diminuir 0,4, qual seria o potencial de 450 vulcões, alguns com muito mais potencial de destruição do que o Pinatubo? Pensar, né? Diferentes partes do planeta. A queda de temperatura não seria a única consequência da espessa camada de cinzas. Ela também causaria um estrago enorme nas plantações, levando a uma escassez global de alimentos. Para piorar, os gases tóxicos vulcânicos criariam chuva ácida. A chuva aumentaria o nível de acidez dos oceanos, devastando os recifes de corais. A vida marinha sofreria um evento de extinção absoluta. A pior parte é que é impossível prever erupções vulcânicas. Não haveria aviso algum. Cidades seriam destruídas e muitas pessoas morreriam. Felizmente, é extremamente improvável que isso aconteça. Mesmo assim, o Anel de Fogo está sempre ativo. E existe mais um desafio aí. Embora os números de erupções não estejam aumentando, o dano causado por elas está. Quanto mais construímos e moramos à beira de vulcões em atividade, maior a quantidade de vidas ceifadas. Isso é importante destacar, tá, pessoal? Estamos falando aqui de um evento extremamente improvável, que provavelmente não vai acontecer, a gente não vai ver isso enquanto estivermos aqui na Terra, mas, apesar de, sim, não vai acontecer, é improvável, mas não impossível, tá? Mas
hoje, mesmo não tendo uma frequência maior, tem gente que pensa que a frequência hoje dos tremores, da atividade vulcânica é maior do que no passado. Na verdade, é a capacidade da gente captar isso e verificar isso por meio das novas tecnologias que melhorou, tá, pessoal? Não é necessariamente porque os eventos são maiores ou estão maiores agora, mas são mais destruidores. Mas também são porque a população humana aumentou, as construções humanas aumentaram, a urbanidade aumentou, a gente tem processos hoje, pós-revolução industrial, que acabam fazendo com que a gente tenha uma possibilidade maior dessa destruição chegar em diferentes lugares, em diferentes ambientes, uma proporção que era menor, né, antes do processo de revolução industrial e em outro mundo com menos de 8 bilhões de pessoas, obviamente. Propriedades destruídas quando eles explodem. E não estamos preocupados apenas com os vulcões em atividade. Os vulcões dormentes podem despertar a qualquer momento. Deixa eu fazer uma adenda aqui, não tem vulcão dormente no Brasil, né? Em alguns vídeos que a gente fez sobre atividade vulcânica no Brasil, tem gente que falou, mas é verdade que tem Poços de Caldas no vulcão dormindo, um vulcão adormecido, Nova Iguaçu, no Ceará. Não, pessoal, a gente não tem vulcão adormecido no Brasil, nenhum. Todos os que a gente tem no Brasil são vulcões extintos. Acredita, inclusive, que o vulcão mais antigo que se tem história, que se tem ideia no planeta, esteja na Amazônia. Mas vulcão extinto, não adormecido. Existe uma diferença entre eles, tá? O adormecido ele pode voltar ativo, o extinto não. Então, no caso brasileiro, a gente não tem possibilidade desse vulcão voltar a acordar. Ele não está adormecido, ele está extinto, ele acabou. Tá? As dinâmicas levaram ao fim desse vulcão. Pode sobrar ali uma câmara magmática, alguma coisa que lembre o vulcão, mas não tem hoje mais a estrutura que permitia com que houvesse a ascensão desse magma do interior da Terra para a superfície, tá? Só para deixar claro. Foi só em 2013 que a comunidade científica descobriu os vulcões dormentes da Antártica. Mas isso é uma história para... E se? Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de E se? Todas as semanas. What If Show, galera, muito interessante, né? Principalmente que traz essas dinâmicas naturais a partir de uma perspectiva bem diferente. Outra coisa bem diferente é você sair do canal sem deixar seu like. Gostou do vídeo? Deixa o like, ajuda pra caramba, compartilha, comenta o que você achou, se gostou. E a gente vai estar semanalmente trazendo vídeos aí do Arif e do E se, a partir dessas lógicas naturais de fenômenos catastróficos, mas, claro, que são extremamente improváveis, como esse do Círculo de Fogo do Pacífico. É evidente aqui que o objetivo não é criar pânico na população, mas é trabalhar com possibilidades que são remotas, tá? E, obviamente, aproveitar esse gancho para a gente poder falar sobre os fenômenos naturais que estão no nosso dia a dia. Inclusive, tem bastante vídeo aqui no canal contando e falando sobre eles, sobre a realidade, do que está acontecendo e do que pode acontecer, tá bom? Obrigado pela audiência e pela paciência. Daqui a pouco a gente volta com mais E se e com mais fenômenos naturais e leituras da geografia com o professor Gerdaltri. Tamo junto. Fui!